Bom dia, gente. Nós ficamos com o capítulo 6, contexto de avaliação, e o nosso grupo é integrado por Gabriela, Júlia, Lucas e Sofia. O capítulo 6 fala sobre a entrevista de triagem, num olhar psicanalista, e fala bastante dessa importância e os cuidados que a gente tem que ter na entrevista de triagem. Porque é o primeiro contato que o paciente vai ter com o profissional, e como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica, então a gente tem que ter bastante cuidado nesse momento. Bom, se o paciente se dispôs, né, a estar ali, é porque ele está em busca de um acolhimento, de uma aceitação, de um respeito à sua dor psíquica. Então, a entrevista de triagem é esse lugar de respeito e acolhimento que o paciente vai precisar. E é nesse momento que a relação de confiança entre paciente e terapeuta ou entrevistador será estabelecida ou não. É o momento que o terapeuta começa a cultivar essa confiança e o contato emocional com o paciente. As características, para a psicanálise, a entrevista não precisa ter tempo determinado, pode ser curto, tá? Ela pode durar mais tempo, pode ser feita em vários momentos também que o entrevistador, que o terapeuta achar necessário. A entrevista é semi-estruturada, mas ela é flexível, onde o entrevistador faz uma série de questionamentos de uma forma mais livre, sem a necessidade de seguir rigorosamente uma lista de perguntas previamente estruturadas. Mas não é por isso, né, não é por causa dessa liberdade que o entrevistador não sabe onde ele quer chegar, porque ele tem os seus objetivos, né, nos questionamentos que ele faz. E lugares onde ela também é aplicada são em clínicas sociais, ambulatórios de psicologia hospitalar, postos de saúde. Dos papéis, nessa interação de entrevista de triagem, os papéis são diferenciados. O papel do entrevistador é conduzir a triagem com o objetivo de descobrir um diagnóstico e uma indicação terapêutica. Ele tem que oferecer um sigilo, não ficar interrompendo, aceitar, valorizar e oferecer um ambiente confortável ao paciente. Ele vai buscar conhecer e entender o paciente o máximo possível, buscando informações, observará também informações não verbais, e para colher esses dados, ele vai utilizar perguntas, comentários, confrontações, esclarecimentos, explicações e interpretações. O papel do paciente é cooperar ativamente, né, se comunicando, trazendo percepções dos problemas e suas expectativas em relação ao atendimento. E aí acontece, nessa interação paciente-entrevistador, acontece a transferência e a contratransferência. A transferência é quando o paciente repete sentimentos relacionados a outras figuras do passado dele com o entrevistador. O que, para avaliação, é um ponto positivo, se isso acontecer, porque facilita a afinidade do paciente para com o entrevistador. Mas aí tem que ter cuidado também, porque ela pode bloquear a coleta de certas informações, né? E a contra-transferência é a mesma coisa, só que o contrário. São respostas emocionais que o próprio entrevistador assemelhará ao paciente, mas que teve com outras pessoas ou figuras do passado. O entrevistador tem que, então, tomar cuidado e monitorar suas reações para não interferir no atendimento. E dos objetivos, a entrevista será estruturada de acordo com o objetivo clínico e com a abordagem escolhida, né? O objetivo é o que determina qual intervenção, estratégia, alcances e limites serão usados. A triagem levantará a história clínica, hipóteses de diagnósticos e as melhores indicações terapêuticas que serão feitas. Então, agora partindo um pouco para a coleta de dados que é feita, a princípio começa-se com a história clínica do paciente. E aí o Cunha diz: a história do paciente compreende a história de vida pessoal e a história de sua doença atual. Então ela é dividida em 3 tópicos, digamos. A primeira é a história de vida,
que diz respeito à história de vida pertencente àquele paciente antes mesmo de ser acometido pela doença. Tudo aquilo que for falado é relevante para o entrevistador porque dá traços daquilo que dá indícios de onde ele pode ter adquirido, de onde pode ter vindo aquele quadro que ele apresenta. E ele também diz da história atual, que é a doença, já em torno da doença. Ele vai deixar evidente ali as experiências que ele teve a partir daquela doença e o que aconteceu. Tudo isso é importante, evidentemente, para o diagnóstico. E também tem a questão da história progressiva, que são os relatos do paciente conforme o tratamento vai ocorrendo. Então, perante ali o tratamento e a decisão, durante todo o processo, ele vai dar esses relatos, eles vão ser interpretados como uma história progressiva ali. E cabe ao entrevistador aplicar essas histórias progressivas em contrapartida com as histórias passadas e deixar isso claro à pessoa que está sendo entrevistada, para que ela possa ter uma visão daquilo que ela já disse anteriormente, das histórias passadas dela, para as histórias que ela vai dando, as experiências que ela vai relatando conforme o tratamento vai ocorrendo. E a partir desses dados colhidos, segue-se então com a hipótese de diagnóstico descritivo. Ela vai se constituir nada mais nada menos do que a escolha do tipo de tratamento mais adequado para a situação da pessoa. E o Cordioli diz: para algumas situações, a psicoterapia pode ser a opção terapêutica adequada, enquanto para outras é a psicofarmacoterapia a mais adequada, ou até mesmo outras formas de tratamento. Ele também adverte que a indicação inadequada de uma psicoterapia pode ser ineficaz em certas condições e até pode agravar os sintomas do paciente. Então, conforme dito aqui pelo Cordioli, é necessário ponderar bem para decidir que tipo de encaminhamento vai ser destinado àquele paciente, porque se for feito com descuido pode até agravar os sintomas, assim como ele mesmo disse. E a partir daí, então, segue-se com a hipótese psicodinâmica, que tem como objetivo descobrir o quanto o paciente está doente. É basicamente, o andamento do diagnóstico é feito pelo entrevistador ali, tem como objetivo identificar, ter alguma noção de onde vem aquela doença e para que ela serve dentro do organismo daquela pessoa, qual é a finalidade dela ali. E isso é passado ao entrevistado. Então, é útil porque serve como uma devolução diagnóstica. Se é passado para ele, ele pode ter uma visão geral daquilo que foi interpretado pelo profissional ali a respeito do caso que ele apresenta. E então, a partir desse diagnóstico, o processo anterior segue-se pelo prognóstico, que nada mais, nada menos é do que algum tipo de direcionamento para aquele caso que é apresentado por aquele paciente. É um direcionamento previsto. E a depender ali do que acontece, ali, do caso específico, do contexto, o profissional vai deduzir se aquele é um prognóstico favorável ou desfavorável, dependendo ali da sua facilitação para a resolução do caso. Então, é a partir desse prognóstico e de todos os dados que foram coletados até aqui que o entrevistador ele dispõe de uma indicação terapêutica específica, que é o processo seguinte. Então ele vai dar a sua opinião acerca da abordagem terapêutica que ele considera mais adequada, tendo em vista a situação ali que o indivíduo se encontra, se demanda uma indicação de tratamento individual, familiar, se ele se encontra em uma situação de atendimento ambulatorial, consultório privado, hospitalar. Enfim, essas são variantes que vão determinar ali que tipo de tratamento vai ser decorrido a partir daí. E deve ser levado em conta também as questões pessoais a respeito do paciente, como, por exemplo, os seus recursos financeiros, a sua disponibilidade de horário, o acesso físico e apoio familiar, porque é a partir daí que deve ser indicado uma terapia que possa ser praticável, que possa ser adequada para aquele caso específico daquele indivíduo. E aí, já encaminhado o indivíduo, propriamente indicado, também são feitas avaliações ali, coletas a respeito de classificações do próprio indivíduo também, como por exemplo o grau de motivação e de insight do paciente.
Isso se refere à questão de o paciente se demonstrar insatisfeito com o caso clínico dele se sentir em desconformidade. Portanto, ele querer mudança, ele querer resolver isso, ter uma resolução. E questões que inferem para a escolha ali do grau de motivação podem ser a consciência de sua enfermidade, a capacidade de criticar a sua situação, a honestidade consigo mesmo, a capacidade de reviver situações dolorosas e comunicá-las. Esses são indícios de que há um grau de motivação ali naquele indivíduo bastante elevado e um insight. Mas também cabe ao entrevistador ter em mente que a decisão de buscar ajuda feita pelo ali, o paciente, ela normalmente ela é atuada sob forças equivalentes que acontecem ali nessa decisão. O que quer dizer que, ao mesmo tempo em que o indivíduo tem um desejo expressivo para aliviar seu sofrimento, também acontecem oposições inconscientes que dificultam o encontro de soluções. Então, ao mesmo tempo que ele quer aquilo, ele quer aquela mudança, existe alguma coisa acontecendo no inconsciente dele que questiona a respeito disso e impede essa mudança de acontecer de maneira livre. Então, é esperado que o indivíduo não demonstre 100% de determinação em cima daquilo, que ele tenha as suas mudanças comportamentais por conta dessas forças ambivalentes que atuam normalmente. E aí, também para a classificação do indivíduo é feito o nível de funcionamento, que corresponde ao grau de contato que o entrevistado mantém com a realidade em geral. Isso é dividido em 3 graus diferentes. O primeiro grau é o grau neurótico, que é aquele indivíduo que tem a imagem de si integrada, ou seja, íntegra, adequada à diferenciação de si e do outro, e mecanismos de defesa maduros e teste de realidade preservado. É aquele indivíduo normativo, a situação mais normativa dentre as outras. Aí o segundo caso, o segundo grau seria o grau borderline, onde não tem uma constância do que é o self, o si mesmo, e a concepção do si e dos objetos é separada. Então ele consegue entender que o que ele é diferente do que as coisas externas ali são, diferente do grau seguinte que a gente vai ver em breve. Mas porém ele tem difusão de identidade, falta de capacidade empática, ausência de controle de impulsos e baixa tolerância às frustrações. E aí o último grau seria o grau psicótico, onde as imagens do self e dos objetos estão fundidas. Então não tem uma diferenciação do que é si mesmo e do que é algo externo, uma entidade externa. E aí o exame da realidade também é gravemente comprometido, o que implica ali alucinações e coisas do tipo. E por último também, quanto à avaliação pessoal ali, é feito também o recurso do ego, que tem como objetivo vislumbrar a condição egóica do paciente. Então, no momento da triagem, o psicólogo se interessa sobre as seguintes perguntas. A questão da função básica do ego, como cognição, percepção, orientação, linguagem, por exemplo. A tolerância do indivíduo às frustrações, o controle na expressão de impulsos e afetos. Os mecanismos de defesa utilizados para enfrentar suas ansiedades, como o entrevistado relaciona-se consigo mesmo. A maneira habitual do paciente se relacionar com as pessoas significativas em sua vida. E a regulação e as características de autoimagem, se ele se enxerga de maneira grandiosa, hipervalorizada ou mesmo desvalorizada. Essas todas são questões que passam para ter esses recursos de ego, para ter essa visão da condição egóica daquele paciente. Isso tudo é feito para obter tais dados e é aplicado pelo profissional responsável pela entrevista. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco agora sobre o padrão sociofamiliar. É importante que seja feita uma análise do funcionamento familiar e do meio ambiente onde o indivíduo está inserido, até para entender como essas situações influenciam na problemática atual daquele paciente e para saber qual será a rede de apoio que ele terá para sua recuperação. Sobre o processo, Sullivan indica possíveis fases que acompanham a entrevista da triagem. A primeira, a fase inicial, seria de discussão com o paciente das razões que o levaram a buscar aquele atendimento. É importante que nesse momento o paciente se sinta valorizado e aceito,
porque é assim que será construído um vínculo, né, terapeuta-paciente. É nesse momento também que acontece a coleta de dados sociodemográficos, nome, idade, profissão, escolaridade, enfim, para entender melhor o ambiente em que aquele indivíduo está inserido. Também vai ser nesse momento onde vai acontecer as combinações dos encontros posteriores, quanto a qual seria o objetivo, o horário desses encontros, essas questões. A segunda fase, a fase intermediária, seria de aprofundamento da problemática do paciente. Nesse momento, vai acontecer a investigação das zonas de conflito e também será criado um elo entre a situação atual da queixa trazida pelaquele paciente e a história de vida geral dele. Nesse momento, vai acontecer a formulação de hipóteses diagnósticas e a indicação terapêutica, o que acaba ampliando o conhecimento do paciente acerca de sua aflição e gerando maior consciência de suas dificuldades. Permite que ele formule melhor aquelas queixas que ele está trazendo. É importante frisar que nesse momento ainda é muito importante a manutenção da aliança terapêutica. E isso pode acontecer através de perguntas e recapitulações para não deixar que se afaste esse vínculo paciente-terapeuta. A terceira fase seria a fase final, né, de fechamento e devolução. É nesse momento que o terapeuta vai transmitir ao paciente as impressões gerais a respeito da problemática, onde existem hipóteses prognósticas capazes de tranquilizar aquele paciente. Também será explicado os passos futuros e será exposta alternativas de tratamento. É importante que o terapeuta pense nisso de uma maneira psicodinâmica, quanto até o psicodiagnóstico mesmo, e também praticamente, que seria a respeito dos recursos viáveis para aquele paciente. Como ele conseguiria resolver isso de maneira não só ideal, mas sim prática, o que é capaz de adequar-se à sua realidade. Sobre a ajuda terapêutica. Um primeiro encontro competente promove um alívio ao paciente. Essa ajuda terapêutica ela não é importante só pelo fim diagnóstico, as indicações terapêuticas que ocorrem no fim, mas também pelo efeito terapêutico promovido durante o processo. Um psicodiagnóstico bem feito se torna esclarecedor para o paciente. Esse diagnóstico não é feito só como fim rotulante ou reducionista, como nós sabemos que acontecia há certo tempo atrás, mas sim como um direcionador de tratamento ainda necessário, porque é o que permite também a comunicação multidisciplinar que ultrapassa a teoria, um certo tipo de linguagem universal. Foi percebido que, para se fazer esse psicodiagnóstico, o teste como um único recurso não permitia um entendimento completo do indivíduo, nem a formação de um vínculo. E a entrevista livre também não servia para esse psicodiagnóstico por não ter um limite de tempo. Então, o que acabou permitindo um enriquecimento na compreensão do paciente foi a entrevista semi-dirigida aliada com o resultado das aplicações dos testes psicológicos. A entrevista semi-dirigida é um tipo de entrevista semi-estruturada, onde tem um roteiro prévio, porém existe flexibilidade para se trazer novas coisas dependendo do caminhar do atendimento. Ela foi escolhida devido ao tempo restrito com o paciente, e ela permite uma escuta apurada sem perder o foco na investigação que leva ao esclarecimento da origem da queixa. Muitas vezes, por trás do motivo manifesto, existe uma diversidade de motivos latentes que acabam podendo também ser trabalhados com a entrevista semi-dirigida. Embora possa haver muitas técnicas e recursos para o psicodiagnóstico, é necessário que a gente compreenda o indivíduo dentro de seu contexto familiar e social. Sobre a primeira entrevista. Como eu já disse anteriormente, a entrevista semi-dirigida permite que conheçamos o paciente ao mesmo tempo que fornece dados para o levantamento de hipóteses diagnósticas. Entretanto, no primeiro momento da entrevista, é recomendado que se utilize a técnica diretiva, que seriam perguntas mais padronizadas. E isso porque permite que aconteça uma apresentação mútua. É nessa primeira entrevista que vai acontecer a escolha de testes e técnicas que vão ser levadas para o resto do atendimento daquele paciente. É também nesse momento que será esclarecido o objetivo desse processo. E em caso de atendimento com crianças e adolescentes, é muito comum que a primeira entrevista aconteça com os pais deles, porque normalmente são, ou responsáveis, porque normalmente são eles que procuram esse primeiro atendimento.
É comum também que nesse primeiro atendimento os pais esqueçam alguns detalhes devido ao nervosismo por acharem que também estão sendo avaliados. Na hora de explicar para a criança, é importante explicar o porquê dos pais buscarem essa ajuda, porque acaba gerando uma certa confiança, o que facilita a criação de um vínculo e o segmento do atendimento. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre as entrevistas. A entrevista de anamnese é o nome técnico para entrevistas iniciais, ou seja, é a conversa inicial que o terapeuta faz com o cliente para saber o motivo que trouxe o cliente para a terapia. Nessa entrevista, o cliente conta de seus sintomas atuais, de suas queixas e de relacionamentos diversos. A segunda é a entrevista para aplicação de teste. Ela é muito vista em processos de preenchimento de vagas em empresas e em processos terapêuticos. Nessa entrevista, a escolha do teste deve ser feita considerando a idade, o sexo, a escolaridade e, é claro, o objetivo do que se quer avaliar. Quando é uma criança, é melhor utilizar como primeiro instrumento a hora do jogo. A última entrevista é a entrevista de devolução, que é aquela na qual o psicólogo apresenta os resultados obtidos durante o processo. Nela, ele deve iniciar retomando o motivo do psicodiagnóstico e, aos poucos, ir informando sobre os resultados. No final dessa entrevista, o psicólogo deve dar o encaminhamento necessário. Quando ela é feita em processos de preenchimento de vaga em empresas, o encaminhamento ele é feito de forma sugestiva. E é isso.